Boa noite, vamos abrir nossas Bíblias para Isaías 55, versículo 2. Isaías 55, versículo 2. O texto diz: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Só esse texto aqui, a primeira parte, eu vou tentar expor com o tema loucura por buscar o que é inútil. Vamos orar? Dá-me tua graça, Pai Celestial, para que ao pregar a tua palavra, espalhe por este país, levando esta verdade bendita aos que estão procurando o pão celestial para se alimentar ou alimentar suas almas. Pedimos, Senhor, tuas misericórdias por Ribeirão Preto e esperamos de ti grandes coisas, o Senhor, fazendo por nós, ó Pai, pela tua causa e pelo teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Loucura por buscar o que é inútil. Eu já dei para vocês a primeira parte, foi duas vezes eu preguei. No versículo 1, a busca pela água da vida e a busca pelo pão da vida, que eu preguei no domingo passado. Hoje eu quero entrar no versículo 2, mas só a primeira parte, irmãos. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Eu estou tentando pregar mensagens evangelísticas neste capítulo de 13 versículos. Eu acho um capítulo extraordinário na apresentação do Evangelho. Vamos então ver essa parte aqui, porque constitui basicamente duas perguntas, né? Primeiro, o Senhor faz uma pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Então, essa primeira parte consiste destas duas interrogações que Deus faz aos homens. Eu acho maravilhoso isso, irmãos, porque nós vemos como Deus, em sua misericórdia, ao apresentar o Evangelho, que nós sabemos que o Evangelho é exatamente a mensagem que o mundo, não só Ribeirão Preto, mas o Brasil inteiro e o mundo precisam ouvir. Esta é a mensagem primordial. E Deus está tratando aqui de coisas de sobrevivência. Né? E os irmãos sabem, eu preciso de um copo d'água, filho, se possível. Os irmãos sabem muito bem que a vida nossa consiste de sobrevivência. Né? Nós trabalhamos basicamente para o sustento. Né? Envolve água, ele não vai tratar de roupa aqui, mas envolve roupa, mas envolve também o pão de cada dia. Né? O Evangelho é para esse objetivo. Não tem outra finalidade, irmãos. Eu estou vendo com muita tristeza como há um interesse hoje focado em assuntos, eu chamo assuntos periféricos, que não estão envolvidos na realidade eterna. Né? Por exemplo, família, essas coisas, são assuntos importantes? São, mas eles não são tão interessantes como a apresentação do Evangelho. Qual a razão, irmãos? A razão é a seguinte: homens e mulheres estão indo para o castigo eterno.
Eles precisam ouvir a mensagem que os liberte. E a mensagem é o Evangelho. Então vamos examinar isso aqui. Ele envolve os povos todos, porque lembra que ele está falando de quem tem sede. E aí não importa se é judeu, se é brasileiro, se é americano. Sede e fome. Essas duas coisas pegam qualquer pessoa do mundo. Não é verdade? Não importa se é rico, se é de um país luxuoso, não importa. Todo mundo tem as mesmas necessidades. O indígena lá no mato, as pessoas que moram na classe, num bairro pobre, outros moram no bairro rico. Não importa se é pequeno, se é grande, se é feio ou bonito, não importa se é culto ou analfabeto, todos têm necessidade dessas duas coisas: água e o pão. Então, irmãos, o gasto com aquilo que satisfaz apenas a carne, ele diz na primeira parte, está vendo? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Tá vendo? Segunda parte, o esforço que a pessoa faz por aquilo que não traz satisfação coisa nenhuma. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Então, tudo isso, irmãos, ou essas duas coisas, elas trazem a lume o que nós, os crentes, fazíamos e como vivíamos. E como mostra a realidade do mundo. Dá uma olhada em Ribeirão Preto. Você está olhando a cidade, você levanta de manhã, está aí a irmã que vai trabalhar para ganhar seu sustento. Você vê todo mundo aí pegando ônibus, outros saindo de carro, outros bicicleta, outros andando, e assim é a luta dia após dia para conseguir o pão de cada dia. Nós não envolvemos aqui em coisas desonestas. Nós queremos apenas tratar dessas duas coisas aqui. O fato que alguém rouba, mente para conquistar isso, aquilo, não nos interessa aqui. O que interessa é o que Deus está falando daquilo que é normal. Então, o primeiro assunto aqui é o gasto por aquilo que não é pão. Ele diz o que aí? Ele faz a pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Puxa, será que Deus está querendo envolver na minha vida diária? Ele envolve, ele é Deus. Ele faz essa pergunta: por que gastais o dinheiro com aquilo que não é pão? Ele está condenando isso? Não. Por quê? Porque quem supre as nossas necessidades é Deus. Quem deu emprego para você ganhar seu sustento foi Deus. Quem dá condição ao povo para trabalhar, para se sustentar, para viver cada dia, é Deus. Ele faz isso por todos, irmãos. Toda a raça humana. Com os crentes ainda é mais especial, porque ele diz que ele dá o pão, ele sustenta quando nós estamos dormindo. Ele arruma a nossa mesa, por assim dizer. Ele põe os pratos ali e ele põe a comida à nossa disposição. A gente nunca vai reclamar que passamos fome. Nunca. Olha, vê a sua idade, eu vejo a minha idade. Eu sou de uma família pobre, vim de uma família pobre na Bahia. Meus pais davam duro, meu pai trabalhando pedreiro, minha mãe pondo barraca na feira, um para colaborando com o outro para sustentar muitos filhos. Nós passamos miséria, morremos de fome? Não. Vivemos todos. E assim é a história, né? Muitos não têm o que gostariam de ter, mas sobrevivem. Tem lugares aí, muitas pessoas em piores condições e vivem.
Queridos irmãos, Deus está atacando isso? Não. Deus está proibindo, condenando as pessoas comprar, ir no mercado, comprar o arroz, o feijão, as suas necessidades básicas para a sobrevivência? Não. Deus está apenas mostrando, em comparação ao que Ele dá para os homens, Ele está mostrando que o esforço do mundo é pura vaidade. Os irmãos entenderam aqui? Ele não está condenando você trabalhar e comprar o que você precisa comprar. Ele está dizendo que o esforço do mundo é tão concentrado nisso que é a vaidade. Eu só lembro, os irmãos, aquela passagem em João, capítulo 6. Os irmãos vão lembrar. Quando os judeus, a multidão, viu que Jesus havia transformado os pães, multiplicado os pães e os peixes. O texto é bem conhecido, né? E o que aconteceu? No outro dia, foi aquela multidão atrás de Jesus. Eles não foram atrás da palavra de Deus. Né? Jesus, que chamou a atenção deles, ele mesmo falou no capítulo 6. Vocês estão me procurando por causa do pão que eu multipliquei. É a comida que vocês estão interessados nela. Não é a da palavra de Deus. Aí então aquele capítulo continua expondo o que é eterno, enquanto o povo estava querendo o que é passageiro. Por isso que eles queriam pegar Jesus e fazer dele um rei. Vamos então ao texto, aqui voltando, irmãos. A explicação é a seguinte: toda luta dos homens e das nações sempre envolveu ocupar-se em ter coisas para sobrevivência aqui, para o que vai aqui, para o corpo, para as necessidades físicas. Sempre foi assim. O que é que eu vou comer? Se faltar serviço, o que eu vou fazer? Meus filhos vão passar fome. É sempre essa preocupação extrema por aquilo que vai passar. Então ninguém ninguém no mundo, irmãos, pode culpar Deus. Porque Ele dá chuva, Ele dá o sol, Ele dá tudo para você trabalhar, Ele dá capacidade, Ele dá inteligência, Ele dá força, Ele faz tudo por você para que você trabalhe e honestamente consiga seu pão de cada dia. Só que aqui Ele quer apresentar o Evangelho. Aqui nesse texto Ele está apresentando uma comida e uma água que dura para todo sempre. Então Deus chama a atenção dos discípulos para a preocupação com comida. Eu até citei hoje de manhã esse texto em Lucas 12. Lembra? E ele pegou, irmãos, ele pegou de passagem aqueles dois irmãos que estavam brigando. Senhor, vem ser o juiz nosso, o advogado nosso, para que tratar da nossa herança, né? Você sabe o que acontece numa família quando o pai morre, a mãe morre e deixa uma casa ou algumas coisas a mais e os filhos começam a brigar entre si e acontece isso, irmãos. Acontece basicamente em toda a família, né? O interesse por essas coisas. Então, naquele capítulo, Jesus chama os discípulos. Ele fala para não preocupar com essas coisas. Ele ensina ali, ele para com muita paciência e explica para que eles não vivam dominados por isso. Ele diz, vocês conseguem crescer um pouco mais por vocês mesmos? Não. Vocês conseguem chegar a uma estatura maior? Não. Vocês conseguem adquirir essas coisas essenciais? Não. Então, confie em Deus. Ele está falando, meu Pai Celestial, Ele veste os lírios do campo, Ele dá comida aos pássaros, e vocês são melhores do que bois, pássaros e qualquer outra coisa. Vocês são mais importantes, são suas almas.
Então, queridos, nosso Senhor, Ele mostra aqui no texto o quanto Ele pode suprir as necessidades dos seus filhos. E Ele faz isso com todos. Então, vamos lá. Eu espero que os irmãos peguem. As consequências mostram que o que os homens pensam que é pão, realmente não é pão. Se eu me preocupo apenas com a comida, os irmãos percebem que esta ocupação me leva depois a ocupar com a outra coisa que o corpo não precisa. Por exemplo, tem homens aí que lutam, trabalham, ganham muito bem. Eles querem mais do que comida. Aí eles ajuntam os amigos, eles compram cerveja, tá vendo? Eles se envolvem com outras coisas que o corpo, na realidade, o essencial não precisa. Tá? Aí vem os vícios. Hoje, a Daniela falou da mãe dela, ora, pastor, por ela. Ela está com problema depois de fumar tanto na vida, agora com as consequências terríveis no seu pulmão. Os irmãos percebem que sempre tem, além do pão, a busca ansiosa por aquilo que só vai no corpo aqui, só dá o suprimento aqui, vai ser tão irrelevante aquilo que você vai procurar outras coisas. Você vai gastar com mais coisas. O que é isso, irmãos? Não é pão. Olha o que nosso Senhor falou. Ele falou para os judeus, para Israel, lá no deserto, lembra? O povo estava querendo, estava com saudade tremenda. Você sabe quando você está acostumado a comer comida boa e você fica sem aquela comida, parece que o estômago está roendo lá dentro, pedindo, eu quero aquilo. Então eles saíram do Egito, eles eram escravos lá, mas os egípcios faziam comida, panelas grandes, com todo tipo de comida ali, eles comiam e eles podiam trabalhar escravizados, apanhando, mas eles queriam comer. Então quando chegaram no deserto, o povo estava querendo o quê? Nós estamos lembrando daquela comida. E esse Deus que nos tirou de lá, não pode fazer isso para nós? Ele abriu o Mar Vermelho, ele tirou a água da rocha, não pode nos dar também uma mesa farta, cheia de coisas que nós gostamos? Olha, irmãos, o que Deus queria ensinar? Nosso Deus é sábio. Irmãos, eu tenho que me humilhar e de lembrar que a gente não gosta de confiar nele, sempre está atrás de mais coisas, né? Sempre está descontente, nunca estamos dando graças. Ele estava ensinando o seu povo pelo deserto por 40 anos a aprender a viver com aquilo que ele supre. Não é maldade de Deus, é sabedoria, é liderança perfeita. Está vendo? Ele estava ensinando o quê? Olha, quando chega no final dos 40 anos, à margem do Jordão, o povo assentado, e o livro de Deuteronômio estava sendo escrito ali, e Moisés, como quer, pega a filmadora e passa uma filmagem de tudo o que ocorreu no passado. Aí no capítulo 8, Deus fala, eu deixei vocês passarem fome. Incrível. Parece maldade? Não. Ele estava dizendo o quê? Nem só de pão vive o homem. Tá vendo? Então os irmãos perceberam que aquilo que nós pensamos que é vida e que nós lutamos para preocupado em ter amanhã, ter depois, ter durante o mês, o suprimento dentro da nossa casa, nós preocupamos com isso. Deus está dizendo, nem só de pão vive o homem.
O quê? Aí o que ele acrescenta mais? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, ele não diz também, ele diz mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos ilustrar melhor ainda e vamos dentro da Bíblia nessa ilustração. O nosso Senhor provou isso quando ele ficou 40 dias lá no deserto, sem comer e sem beber. Nós estamos dentro do jardim, basicamente. Nós não estamos dentro do deserto. Nós temos tudo. Mas o Senhor ficou 40 dias à mercê do diabo e falou para o diabo. Quando o diabo falou, se você é o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Está vendo? Procurando pão, um meio de Satanás. Ele sempre faz isso. Você não disse que é Deus? Você não disse que é filho de Deus? Então faça com que essas pedras, fazer a vontade do Senhor. Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Não tente o Senhor Deus. O que nosso Senhor está ensinando aqui em Isaías capítulo 55? Ele está ensinando que na linguagem dele, tem um verdadeiro pão que ultrapassa poderosamente o pão para o corpo. Está vendo o que ele está dizendo? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Está vendo aqui? Então ele está dizendo que tem um pão, tem uma comida que é infinitamente melhor do que a comida que nós comemos, que entra no nosso organismo e amanhã é escusado quando nós vamos no sanitário. Está vendo? O que nós queremos ver na mesa, nós não queremos ver o resultado no outro dia. Ele diz, tem um pão que é infinitamente melhor. Quando nós vemos o mundo ocupado, irmãos, com comida, e quer mais, quer churrasco, quer bebida, quer festa, nós aí entendemos o seguinte, eles não estão querendo esse pão que o Senhor oferece. E lá em Amós, Deus fala com o povo dele. Chegarão dias que eu vou dar fome da palavra à face da terra. Nós precisamos disso hoje, em nossos dias. Então, queridos, as consequências são dramáticas, porque o que não satisfaz a alma traz efeitos desastrosos no viver, porque eu me ocupo tanto com isso, tanto com comida, tanto com novidade, eu não vivo naquilo, na simplicidade da palavra de Deus. Quando eu não busco a palavra de Deus, eu vou buscar outras coisas que o corpo, que nós achamos que o nosso corpo quer, e é pura vaidade. Então, nosso Senhor não está condenando comprar. Ele está dizendo, o esforço de vocês, ao invés de ser gasto naquilo que dura para sempre, vocês estão ocupados com aquilo que passa. Não é o que está acontecendo hoje? Vamos então para... É uma pequena mensagem. Coloquei 2 pontos aqui. O esforço por aquilo que não satisfaz. Ele diz aqui, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Primeiro ele mexe com o bolso. E agora ele mexe com isso aqui, com aquela canseira que nos dá para ganhar o pão de cada dia. Então vamos lá. Primeiro, o Deus fabricado por Israel mostrou que a comida satisfazia seus anseios carnais por sensualidade. Quando eu não busco aquilo que é para minha alma, para o meu bem eterno, quando eu não busco o que satisfaz
o meu coração, a minha alma, o que me dá alegria, o que me dá prazer, o que me faz contente, seguro, o que minha alma precisa, quando a busca é o que o meu corpo quer, o meu corpo quer, e aí está o povo correndo atrás dessas coisas. Então, queridos irmãos, o que acontece é o seguinte: eu vou atrás de mais sensualidade. Os irmãos lembram do bezerro de ouro? Eu cito tanto aqui, porque ele fala ali, foi tão grave o assunto, irmãos, que levou tempo para Moisés pedir ao Senhor, rogar ao Senhor, para que o Senhor voltasse sua atenção para Israel, depois que eles tinham feito o bezerro de ouro. Por que eles fizeram aquele bezerro de ouro? Eles queriam uma divindade para conduzir. Cadê Moisés? Não aparece. Faz 40 dias que ele sumiu. Eles não ocuparam com Deus, ocuparam com Moisés. Está vendo? Confiança no homem, não em Deus. Está vendo, irmãos? Aí encontraram um Arão fracote, e aí mandaram fazer o bezerro de ouro. O povo ameaçou. Vamos lá. Mas quando fizeram o bezerro de ouro, esse é o tipo de Deus. Esse é o Deus que nós queremos. E aí, fizeram o quê? Assentaram para comer e levantaram para divertir. É isso que acontece quando os homens estão atrás de comida. Veja, queridos irmãos, quando o dinheiro e o esforço se concentram apenas nas necessidades sensuais, a alma fica abatida. Eu nunca vi um tempo de tanta maldade, de tanta busca pelo corpo. É comida nova, é restaurante, é novidade disso, gastando dinheiro com isso. E outras coisas entram. Quando eu busco sensualidade, o corpo vai manifestar suas intenções. A carne é forte em aspirar mais sensações, queridos. A carne é assim. Então nós vemos desejo por sexo, por imoralidade. A vida hoje consiste de sensações passageiras. Uma busca por culto ao corpo. As moças querem ficar mais fortes, mais bonitas, gastam, as mulheres também. Os homens querem ficar mais fortes. Nada contra essas coisas. Eu estou dizendo que quando a busca é por aquilo que é sensual, gastando tempo com essas coisas, dinheiro e o esforço, trabalhando, levantando, gastando sua vida por aquilo que passa, irmãos, olha que miséria a sociedade vive. Porque vai passando os dias e a colheita é grave. Aí nós vamos vendo pessoas se matando, pessoas com depressão, pessoas se envolvendo com raiva, abandonando família, deixando de lado os valores que devem ser preservados na sociedade. Não está tendo isso em nossos dias. Por quê? Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Então a pergunta de Deus é bem envolvente. Primeiro, ele mostra ser o doador de tudo. Ele é o doador de tudo. Ele diz que dá o pão aos seus amados, enquanto eles dormem. Isso dá ao crente uma alegria e uma tranquilidade, porque nota o que Deus faz. Ele não diz para o Jessé, fique parado em casa que eu vou sustentar você. Deus não age sem sabedoria. Ele deu um serviço e ele cumpre o propósito dele. Ele está dizendo, não fiqueis preocupados. Então, Jessé está precisando de quê com a família? Ele está precisando de comida, ele está precisando de água, ele está precisando de roupa, ele está precisando de médico. Então Deus supre aquilo. Então naquela tranquilidade de confiar que é Deus que está suprindo, pode chegar momento em que Deus vai apertando as coisas, vai envolvendo e cercando Jessé. Aí agora ele está treinando a fé. Ele está treinando para confiar mais nele.
Ele está mostrando o quê? Eu sou melhor. Está vendo? Então, quando vem pressões na vida, quando Deus começa a trazer a ira dele, aquela ira que sufoca o mundo, que o mundo fica apavorado, que os povos começam a roubar dos outros para comer, o povo crente é ensinado a viver. Os irmãos podem olhar, quando houve aquela seca nos dias de Elias, quando ele chegou para o rei Acabe, vai ficar sem chover, por 3 anos e meio ficou sem chover, muito tempo, irmãos. Enquanto o rei Acabe estava lá procurando meio de arrumar comida para os animais, ele não estava preocupado com o povo. Olha a crueldade desse homem, vamos procurar comida para os animais. O que Deus fez com Elias? Deus colocou Elias à beira daquele riacho, deixou-o ali, sustentado por corvos que vinham, trazia sanduíche para ele, ele bebia da água do córrego e secou. Está vendo? Agora Deus estava ensinando o quê? O que você vai fazer? Vai morrer? Não. Eu pedi para uma viúva lhe sustentar. E você vai sustentar ela. Olha quando chegou lá, irmãos. Que cuidado Deus proveu para uma mulher que nem era da nação judaica. Não. Era uma senhora de uma nação vizinha. E Deus cuidou dela. Porque era uma das eleitas. Impressionante. Então, queridos, Deus está mostrando o que vale para a alma. É o pão verdadeiro. Ele ensina que quando a alma se sacia da sua palavra, então todo ser ganha caráter e dinâmico amor. Caráter e dinâmico amor. Né? Olha o que a palavra de Deus faz. Diz, venha para a palavra. Venha para esse pão. Vocês estão trabalhando à toa. Vocês estão lutando à toa. Vocês estão se esforçando. Trabalham até domingo, dia do Senhor. Lutam para ganhar mais, porque querem mais. Não estão contentes por aquilo que têm. Nós estamos vendo isso hoje, irmãos. Olha, a luta por ganhar dinheiro ultrapassa tudo. Então, o temor a Deus não existe na sociedade. Dia de segunda a domingo, todo mundo trabalhando, ganhando dinheiro e querem mais. Há uma luta por isso. E pela palavra, nada. Nós estamos vendo gente chegando? Não. Nós estamos vendo interesse pela verdade? Não. Estamos vendo procura pela verdade? Não. A verdade é essa, é que há uma busca por um Deus como um bezerro de ouro, que dá prosperidade, que você pode pôr as mãos, tirar as maldições, e você pode orar, tira as maldições, porque nós queremos mais, nós estamos descontentes. Nunca o homem se satisfaz quando busca o pão para o corpo. Quando busca interesses físicos, a alma sente, queridos. Então, Deus está ensinando o quê? Que quando nós buscamos a palavra, nos saciamos com o livro dele, com a mensagem de Cristo, então, todo o nosso ser é envolvido com um caráter santo e um amor dinâmico. Os irmãos lembram que quando Jesus entrou na casa de Maria, Marta estava lá. Quando Jesus entrou, houve uma diferença no comportamento das duas irmãs. Maria foi aos pés de Jesus. Ela queria ouvir. Ela era uma discípula. Marta foi fazer o café. E ela censurou Maria. Por que não levanta para me ajudar? Jesus censurou Marta. Maria procurou o melhor, o excelente. Os irmãos percebem a coisa? Que diferença há? Então, o que está acontecendo aqui é que o Evangelho divino, convida os homens, convida a raça caída, convida pecadores
E Deus está falando para vocês, para os homens todos, homens, mulheres todos. Por que isso? Por que se sacrificar? Por que deixar os valores? Por que ir atrás dessas coisas que não satisfazem? Que vocês vão perder tudo. Voltem, busquem coisas eternas. Eu tenho a minha palavra. Eu tenho um pão verdadeiro. Os irmãos percebem também que o nosso Senhor, quando Ele veio, Ele sempre tinha esse pão para dar. Ele sempre assentou com a multidão para pregar e ensinar sobre essas coisas eternas. Os irmãos podem olhar o capítulo 5 de João, o capítulo 6, o capítulo 8, ele sempre falou. No capítulo 6, aquela multidão estava lá ouvindo, e ele trazendo coisas eternas, ele trazendo coisas que perpassam esta vida, ultrapassa tudo, vai além da morte. Ele trouxe tudo isso para mostrar que a verdade para a alma é a coisa mais impressionante que tem. Ele diz, eu vim trazer vida, eu não vim trazer morte, eu não vim matar vocês de fome, eu supro vocês, eu não multipliquei os pães, eu não fiz tudo isso, eu não dei para vocês. Ele estava com o que dizendo para os judeus? Vocês lembram que quando lá no deserto, eu não abri a rocha e saiu água, eu não fiz descer pão do céu, eu não vim para matar vocês. Quem está fazendo isso é o pecado, é o diabo que controla este mundo. Eu vim para dar vida, e vida que passa depois. Vocês vão atravessar o rio da morte, mas vocês vão encontrar a vida eterna, um corpo de glória que há de vir. Então, queridos, é aqui a forma como ele lida com os crentes, é suprindo as suas necessidades, e não seus anseios carnais. Está vendo aqui? É as nossas necessidades e não nossos anseios carnais. E aqui vem, riquezas eternas atraem outras riquezas eternas. Quanto mais eu busco coisas eternas, mais amplia, a visão vai aumentando. Irmãos, o colégio da graça é a coisa mais linda. Quando Deus abre o cenário para aqueles que querem, eles ficam embevecidos de tantas maravilhas da graça que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, o Evangelho convida homens e mulheres a conhecer o pão da vida para nunca mais ter fome. E o que acontece quando Deus age? Nós estamos orando. Eu tenho pedido, eu quero até impedir aqui. Vamos orar. Nós precisamos de quem hoje? Nós estamos precisando de Deus. Nós estamos precisando dele. Para que ele espalhe desejos por coisas eternas. Os falsos mestres estão espalhando aquela ideia de paz. Paz, está tudo bem. A paz do Senhor. A paz. Paz é a palavra-chave de nossos dias. Não, não é paz. O anseio do mundo hoje é muito mais forte, muito mais atuante da carne, por buscar prazeres carnais. É dinheiro para gastar com seus desejos malignos. Mas quando Deus traz uma fome pela palavra, os pecadores começam a buscar quem? O pastor? Não. A igreja? Não. Eles querem Jesus. Pão da vida, pão do céu, pão celeste é meu Jesus. Olha que fantástico. O Evangelho quem é? Cristo. Ele diz, vinde a mim. Está vendo? Ele não diz, olha, vinde à igreja. Ele diz, vinde a mim. É claro que a igreja é importante. Mas quando o pecador vai a Cristo, ele acha vida. Vinde a mim. Quando ele chama o cansado, vinde a mim. Quando ele salva o perdido, vinde a mim. Quando ele salvou o ladrão, estareis comigo no paraíso. Ele não falou, vou mandar você, vou ficar aqui por enquanto. Não, estarás comigo no paraíso. Quando Paulo se converteu, Cristo tornou tudo para ele. Riqueza, riqueza, riqueza. Que ele diz que tudo que ele pensava que era bonito, belo, religioso,
ele jogou fora como lixo. Então, irmãos, em suma, o que é que o Evangelho está nos apresentando? Por que correr à toa? Por que lutar à toa? Vinde! Então os irmãos percebem, Deus não corta o trabalho das pessoas. Ele não joga fora o emprego. Ele diz, vinde para algo melhor, infinitamente melhor. Ele diz, eu estou abrindo o caminho para vocês. Eu estou sendo paciente, longânimo para vocês, para conduzir ao arrependimento. Então o pregador vem a Cristo, vem aqui. Queridos irmãos, será que os homens vão esperar dias terríveis, dias de juízo, dias de terror, dias de miséria, quando eles vão comer coisas no lixo? Será que é assim? Pode ser que Deus vai fazer isso. Mas nossa oração agora é para que Ele, em sua misericórdia, abra o caminho, mostre aos pecadores o estado da alma deles. Tudo Satanás está fazendo com essa obra terrível da nova era, com esse programa evangélico aterrorizante, com esse evangelho socialista, tudo está sendo feito para que os homens olhem para os homens, menos para a cruz. O que é que a Bíblia diz? Olhai para mim e sereis salvos. Quando o povo pecou no deserto, Deus falou para Moisés, faz uma serpente de bronze. Todo mundo que foi picado, que olhar para aquela serpente, será curado. Está vendo? E aquilo ali estava um ensino glorioso. Olhe para Cristo, pecador. E tua miséria será jogada fora. Olhe para esse Redentor. Olhe para esse justo Senhor que na cruz se entregou para morrer pelos nossos pecados e nos livrar da penitência eterna. Que o Senhor, através desta palavra, chame pecadores ao arrependimento. No domingo que vem, eu vou mostrar o que acontece quando os homens chegam a Cristo. Nós vamos ver a segunda parte do versículo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.